Tá, pessoal, continuando aqui. Então, para a gente falar mais especificamente aí da cultura brasileira, tá bom? Conceitos a serem vistos, tá? E examinados. Primeiro, conceito de cultura popular, né? Quando a gente fala de cultura popular, pessoal, essa divisão entre a chamada cultura popular e cultura erudita, ela é uma divisão muito arbitrária, tá bom? Em geral, a gente coloca a cultura erudita como superior e coloca a cultura popular como inferior, tá bom? A gente costuma colocar a cultura erudita, e aqui no caso do Brasil, essa cultura erudita ela tem uma matriz europeia, né? Em oposição à chamada cultura popular, que seria, abre aspas, uma cultura inferior. Enquanto a cultura erudita é uma cultura superior, né? Mais sofisticada por excelência, digamos assim, a cultura popular ela não seria sofisticada, tá bom? Ela seria mais irracional, menos sofisticada e assim por diante. Mas quando a gente olha, né, pontualmente, quando a gente estabelece um comparativo, a gente vê que na prática o que a gente chama de cultura erudita ou cultura popular, ela não está ligada à sofisticação daquele bem cultural em si, mas está ligada a uma divisão social arbitrária, em que tais manifestações culturais são produzidas pela classe superior para a classe superior. E outros tipos de manifestações são produzidas pela classe inferior para a classe inferior. Então, essa divisão entre cultura erudita e cultura popular é arbitrária e tem muito mais um fundo sociológico do que cultural em si, tá bom? Na prática, não tem como a gente definir uma fronteira muito bem traçada entre cultura erudita e cultura popular. O que é popular hoje pode se tornar sofisticado, erudito amanhã. O próprio samba que a gente acabou de falar foi. Então, o samba ele nasce um ritmo musical marginal, né? Abre aspas, criminoso, tido como criminoso, e agora ele é sinônimo de sofisticação, né? Então, veja como num espaço de tempo de algumas décadas a situação muda, né? O que o Machado de Assis era, ou Lima do... Vamos colocar o Lima Barreto, né? Que sempre foi um autor marginalizado. O que ele era na sua época de vida, né? E o que ele é agora, tipo, como sinônimo de sofisticação. Então, só para a gente ver que essa divisão ela não é muito eficiente, não. Tá bom? Partindo disso, a gente pensa, bom, mas qual seria então, né, a tal da cultura brasileira? O que a gente pode afirmar categoricamente e dizer, caramba, isso aqui é a cultura brasileira? Pessoal, essa não é uma resposta simples, porque quando a gente olha a cultura brasileira, a gente vê que a nossa cultura, do ponto de vista da produção mesmo, ela é tão variada e tão complexa, tão multifacetada, tão interessante, que fica difícil a gente dizer, isso existe a cultura brasileira. Existem as culturas brasileiras, as manifestações culturais, que são todas elas brasileiras, né? E que, no entanto, podem variar bastante entre si, né? Eu falei na aula anterior, torno a repetir, talvez a música seja o ponto de encontro mais interessante para a gente tentar entender essa variação, essa multiplicidade cultural brasileira, né? Porque é na cultura que a gente vê as influências, tanto indígenas quanto africanas quanto europeias, se misturarem, dando uma origem a ritmos interessantíssimos, né? Mas se a gente for falar, professor, da influência, poxa, influência indígena na música, como eu tinha falado antes, olhem as músicas, por exemplo, né? A gente chama de música gaúcha. Ela tem muita influência indígena. Muita influência indígena.
No entanto, ela tem lá as suas características, né? Quando a gente fala daquela música sertaneja, né? A raiz, não a Nutella. Aquela música sertaneja raiz, raizona mesmo, tem influência indígena lá atrás, né? Tem a viola, que a gente já sabe que é a viola europeia, né? O violão europeu, mas tem lá a sua influência indígena. Quando a gente fala, por exemplo, do samba ou dos afoxés aqui, né? Bahia, Rio, tudo assim, o frevo em Pernambuco, essa galera toda a influência africana, né? Dos ritmos africanos é pesadíssimo. Então fica difícil você dizer qual música é tipicamente brasileira. Assim, dá para falar do fado português, dá para falar talvez do tango argentino. Quando você fala no ritmo brasileiro por excelência, professor, é o samba. A eleição do samba é arbitrária, não é? Porque a gente bem sabe, se você for lá na Amazônia, os ritmos, né, do carimbó, por exemplo, né, são ritmos dos povos da floresta, são ritmos indígenas. E para eles faz muito mais sentido dançar carimbó do que dançar samba. Então, repare, eles até dançam samba, né? Então, quando a gente elege oficialmente ao samba, é a música oficial do Brasil. O samba é mais fácil o samba chegar lá em Belém do Pará, né? E ter espaço junto com o carimbó do que o carimbó chegar no Rio de Janeiro. Chega, né? Mas a gente vê que o caminho do que é dito oficial para o não oficial, ele é mais forte do que o caminho contrário, tá bom? E quando a gente fala de folclore, que é uma coisa muito importante também, né? A gente falou do Câmara Cascudo lá na aula anterior. O Câmara Cascudo, por exemplo, ele anotou muitos relatos do dito folclore brasileiro, né? Folclore vem do inglês, né? Folk, que é povo, lore, né? Que é sabedoria, que são histórias. Então, quando a gente traduz e traz aqui para o Brasil de folclore, a gente vê que nós estamos falando das histórias que nós contamos, né, para nós mesmos. E, em geral, muitos desses personagens são personagens trazidos das próprias histórias indígenas, né? Oh, meu Deus, o Curupira, o Boitatá, e era a Iara e o Boto Rosa da região amazônica e outros tantos, mas a esses vão se misturando personagens que já são de uma outra tradição. O Saci Pererê é negro, né? Ele, não, ele já faz parte de uma mistura de imaginário, né? O lobisomem. Então, todas essas figuras de folclore, então, são narrativas, são histórias que elas também estão presentes em outros povos. É claro que em outros povos falam-se de outras coisas, né? De outros seres mágicos, de outras mitologias. Mas esse mesmo folclore, né? Ele hoje é bastante valorizado, né? Entre as nossas crianças, né, em geral, eles estudam mais do que o folclore. E, de certa forma, a gente até hoje ainda reconhece algumas histórias, né? Ainda que a gente não se lembre muito bem, mas alguns personagens nos são familiares. Então, essas histórias são também histórias do povo brasileiro, né? Fazem parte da nossa formação cultural também. E para a gente concluir aqui, tá? Nós vamos para o nosso último tópico, que é o tópico de etnicidade, tá bom? Quando a gente fala de etnia, pessoal, a matriz da palavra etnias vem de ethos, do grego, né? Ethos significa o jeito de se comportar, tá bom? Como se fosse uma característica de um povo, ou a identidade de um povo, um jeito de ser do povo, tá bom? Mas quando a gente começa a trabalhar, né, os conceitos vão se tornando mais sofisticados. Então, em antropologia, né, em ciências sociais, nós falamos muito do conceito de etnicidade, tá bom? Então, na página 16 para vocês, vou só ler um tópico aqui que é muito importante para a gente entender exatamente. A etnicidade, ela é uma identidade, né, um jeito da gente se olhar, ela é
autoconsciente, ou seja, eu tenho consciência do que eu sou, né, dessa minha identidade, e ela é reivindicada e é compartilhada com outras pessoas com base na crença em uma ascendência comum, né? Em que nós temos antepassados comuns. Isso faz com que nós pertençamos a um grupo étnico, tá bom? Tá bom? Só que, quais são os critérios, professor, então, para eu dizer que eu faço parte de tal grupo étnico e logo eu não estou no outro? Então, vamos utilizar o exemplo lá dos catalãos e dos bascos dentro da Espanha. Então, eles se reconhecem em grupos étnicos diferentes dos espanhóis, né? do que eles chamam de espanhóis. Então, você está lá ainda vendo o teu joguinho e você olha para um lado, está um camaradinha com a camisa do Barcelona, você olha para o outro, o camaradinha com a camisa do Real Madrid. Você olha assim, tá, os dois são brancos, né? Um tem um olho verde, né, clarinho, o outro tem um olho castanho, o cabelo de um é castanho, do outro é mais ou menos isso, louro escuro. Né? Quando você começa a olhar os traços físicos, né, logo os traços biológicos, você chega a uma conclusão que ele não é um critério muito confiável, não. Né? Porque, afinal de contas, nós temos uma variação fenótica tão grande que não dá para dizer que é tudo a mesma coisa. E não ousem dizer que japonês, chinês e coreano é a mesma coisa, porque eles não são. Né? Talvez a gente não saiba reconhecer as diferenças, mas eles certamente se reconhecem como diferentes. Né? E basta bater o olho para ver. A mesma coisa pode ser dito que se você colocar uma infinidade de pessoas negras que hoje moram na Europa, você dizer, nossa, os negros são todos iguais. Eles não são. Você que não sabe reconhecer a diferença. Mas, como eu tinha dito, o critério biológico, ele não é muito confiável. A nossa variação é muito grande. Então, a gente vê que alguns critérios começam a ser eleitos e que, professor, quem é que elege esses critérios de pertencimento? São as pessoas. São os próprios grupos que vão entrando em acordos e vão dizendo, isso aqui, né, aquele checklist que eu falei, isso aqui é uma característica nossa, né? E olha só, pessoal, ela é autoconsciente, ela é autorreconhecida. Ela é aceita por mim. Não é porque outra pessoa fala. Por que o exemplo do espanhol e do catalão funciona? Porque se você chegar lá e diz, e aí, fulano, você é espanhol? O cara que é catalão vai dizer, meu amigo, eu não sou espanhol. Eu sou catalão. Olha a diferença. Você está dizendo que eu sou espanhol. Eu estou dizendo que sou catalão. Eu me reconheço catalão. Eu não me reconheço espanhol. E a mesma coisa o basco, por exemplo. E aí você, tá, legal. Por que você se reconhece catalão? Porque nós falamos o idioma catalão. Os bascos falam o idioma basco. Tá, beleza. Já temos um critério. A língua, o idioma, não é? Então, para fazer parte do grupo étnico catalão ou basco, você tem que estar inserido nesse esquema do idioma, né? Não é à toa que durante a ditadura espanhola, o que o ditador espanhol, o Francisco Franco, fez? Ele impedia essas pessoas de falarem os seus idiomas locais, né? O basco e o catalão. Por quê? Porque é uma forma de forçar a união espanhola. Então, por exemplo, o catalão e o basco, ele não eram ensinados nas escolas durante a ditadura espanhola. Né? Acabou a ditadura, eles voltaram a ser ensinados. Por quê? Porque eles são idiomas locais. Né? E não há nada de errado. O cara que é catalão, ele é bilíngue. Ele fala catalão e fala espanhol. Né? É a mesma coisa o basco. Então, repare, o idioma é um critério. Ele não é outro. Pode ser a religião? Pode.
ser muçulmano pode ser um critério, professor, étnico? Pode, não é? Pode sim. É o critério mais eficaz, o critério religioso? Não necessariamente. Por exemplo, entre os judeus, o critério religioso ele é muito importante. E quem é que é judeu? É quem nasceu de uma judia. Repare, não é quem tem um pai judeu e uma mãe não judia. É quem nasceu de uma judia. Olha o critério. O religioso tem um significado para a comunidade judaica? Tem. Mas reparem, tem cristãos, tem judeus louro, moreno, baixinho. Tem judeu, os judeus etíopes são negros, né? Tem os judeus com características do pessoal lá muçulmano, não, perdão, desculpa, do Oriente Médio, né? Aqueles traços tipicamente do Oriente Médio. Tem judeu que parece que é louro de olho azul. Então, repare, o traço biológico não funciona. Qual é o traço que não funciona? A religião. Olha que interessante. Ela é uma forma de identificação de um grupo. Por isso que quando a gente falar, professor, os árabes lá no Oriente Médio, né? Os árabes é tudo muçulmano. Não. Tem árabe muçulmano? Tem. Quem é árabe, professor? Árabe é quem fala árabe, né? Tem árabe que é muçulmano, tem árabe que é cristão, tem árabe druso, tem até árabe ateu também, né? Tem os judeus árabes, né? Então, o critério para ser árabe é o idioma, porque o critério biológico também não funciona. Então, reparem, pessoal, né, para a gente findar aqui esses exemplos, que a etnicidade ela é uma forma de pertença, né, de pertencimento a um grupo, só que os critérios para o pertencimento é que são móveis, que são critérios que podem, inclusive dentro de uma determinada situação, serem mais ou menos importantes. Né? Porque, por exemplo, se você é da comunidade libanesa que vem para o Brasil, né? Eu dei aula no colégio libanês em Foz do Iguaçu, a identidade libanesa ela é mais importante do que, por exemplo, a divisão entre eles, de que existia. Porque existiam os muçulmanos sunitas, existiam os muçulmanos xiitas, existiam os libaneses drusos e existiam os libaneses cristãos. Mas lá na escola libanesa eram todos libaneses. Então a nacionalidade libanesa e o idioma árabe é o que identificava eles. Mas entre si, eles se diferenciavam entre cristãos, muçulmanos sunitas ou xiitas e drusos. Então, reparem bem, como essa questão do pertencimento do nível do grupo étnico, ela é bastante sofisticada, tá bom? E ela depende da relação que se estabelece em cada situação, tá bom? Por isso, quando a gente fala num mundo globalizado como hoje, professor, e as pessoas que, por exemplo, como acontece, por exemplo, em Foz do Iguaçu, o camarada ele é filho de né? Em geral, os homens muçulmanos, né? É mais fácil um homem muçulmano casar com uma mulher fora da comunidade muçulmana do que uma mulher muçulmana casar com um homem fora da comunidade, né? Pelo menos em Foz do Iguaçu isso, né, ainda é muito comum, né? É o que acontece com mais frequência, apesar de acontecer pouco. Então, se eu sou um homem muçulmano, sei lá, sunita, digamos que eu case com uma mulher, né? Que eles chamam de uma brasileira, eu caso com uma brasileira, né, que seja, sei lá, cristã evangélica. Se eu não quiser que a mulher se converta, né, ao islamismo, meu filho vai ser o quê? Vai ser libanês, mas ele não é muçulmano, não nasceu no Líbano, não é filho de pai e mãe libanês, né? A religião dele vai ser algo mais complexa, né? Já que o cristianismo tem grandes diferenças com o islamismo. Então, repare, esse garoto, né, ou essa menina, qual a identidade que ele vai ter? Qual a identidade étnica? Para responder a essa pergunta, principalmente em contextos globalizados, o teórico da cultura, o Stuart Hall, ele vai dizer que existem identidades híbridas, né? É o que eu falo. E no caso desse exemplo que o senhor deu, professor,
ele seria classificado como Líbano brasileiro, né? Aqui no Brasil, ele seria, talvez, né, puxassem a relação. Ah, seu pai é libanês, então você é filho de libanês, né? Sim, tá. Mas se ele vai para o Líbano, vão dizer, você é brasileiro, né? Porque sua mãe é brasileira. Então, reparem bem, né? Ele, abre aspas, ele não é nem libanês nem brasileiro e ao mesmo tempo é libanês e brasileiro, né? Então, esse pertencimento, né, muito comum a pessoas, filhos de pais com culturas diferentes, né? É uma realidade muito mais comum hoje. Ela sempre existiu, né? Mas era muito mais comum hoje do que em outras épocas, né? Por conta da globalização, né? Imagine a quantidade de brasileiros que tem morando em outros países do mundo, né? E casando com locais e tendo filhos com pessoas locais, né? A pessoa sai daqui, vai casar com um alemão. O filho é um alemão ou é brasileiro? É um meio termo, tá bom? É uma identidade híbrida, tá? Então, pessoal, com isso a gente conclui essa parte de